Teorema do valor médio, um assunto de cálculo derivativo. Bom, o teorema diz o seguinte: seja f uma função que satisfaça as seguintes hipóteses. F é contínua no intervalo fechado de A a B. Olha aqui o colchete indicando que é fechado. F é derivável no intervalo aberto de A a B, ó, parênteses para indicar que é aberto. Então existe um número C no intervalo aberto de A a B, tal que a derivada da função nesse ponto seja igual à diferença entre as imagens em B e A sobre essas coordenadas, essas abscissas, B menos A. Ou de maneira equivalente, fazendo aqui o produto dos meios pelos extremos, você tem que f no ponto B menos f no ponto A igual a derivada no ponto C vezes B menos A, as abscissas B menos A, que se assemelha muito à equação da reta. Aqui ilustração, ponto A, ponto B, e existe uma derivada nesse ponto, que é a derivada no ponto C. Então aqui temos o ponto P definido com coordenadas C e F de C, F no ponto C, e existe essa derivada. A demonstração é via teorema de Rowley, mas vamos entender um pouco mais, né? No teorema do valor médio, dado pela equação como nós vimos, há uma informação que no mínimo um ponto P sobre o gráfico, onde a inclinação da reta tangente é igual à inclinação da reta secante AB. Então, há uma reta tangente que tem a mesma inclinação numa reta secante AB, que está definida pelos intervalos. Então a ideia aqui que no ponto C, que é o valor médio, existe uma derivada que é igual a essa diferença. Então existe uma inclinação da reta tangente que é igual à reta secante AB. A ideia é essa, a ideia do valor médio. A gente pode interpretar um pouquinho mais, né, usando outras palavras. Há um ponto P onde a reta tangente é paralela à reta secante AB. Então aqui eu coloquei 2, ó, ponto P1 está aqui e um ponto P2. Então aqui vocês estão vendo dois pontos C entre o intervalo AB. Então a ideia é que há um ponto P onde a reta tangente é paralela à reta secante. Vamos ilustrar com esse exemplo aqui, ó, uma função x ao cubo menos x de 0 a 2. Como ela é polinomial, então ela é contínua e derivada para todo x. E é certamente contínua do intervalo fechado de 0 a 2 e derivável aberto de 0 a 2. Então existe um número C nesse intervalo aberto de 0 a 2, tal que vale essa equação, que é o teorema do valor médio. A demonstração, como foi dito, é pelo teorema de Rowley. Bom, então aqui o ponto B é 2, ponto A é 0, a derivada no ponto C está aqui indicada, B é 2 menos 0. Vamos fazer um cálculo rápido. Função no ponto 2 aqui, você substituindo dá 6, a função no ponto 0 dá 0, e aí nós podemos achar a derivada. X ao cubo fica 3x ao quadrado, menos x fica menos 1, e a gente pode substituir, né? 6 menos 0, né? Porque a imagem de f no ponto 2 menos f no ponto 0, 6 menos 0, e aqui a derivada eu substituo o ponto C, que eu não conheço. Pronto. E multiplico por 2 menos 0, que é 2. Então teríamos no segundo membro 6c ao quadrado menos 2, ou seja, 6 igual a 6c ao quadrado menos 2, e isso dá a raiz quadrada de 8 sextos ou 4 terços, simplificando, que é mais ou menos 2 raiz de 3 sem racionalizar. Pois é. Como C deve ser positivo, né, porque está 0 e 2 no nosso intervalo aqui no enunciado,
Então C vai ser 2 raiz de 3 sem racionalizar. E aqui tem a ilustração. Temos a nossa função polinomial de ordem 3. E em azul temos a secante, né, que passa no ponto 0, né, abscissa 0. E abscissa 2, essa secante. E pelo teorema do valor médio nós encontramos essa reta tangente, né, que está passando aqui, está passando, e ela está determinada pelo ponto C, que tem abscissa ou valor 2 raiz de 3. Bom, a reta tangente nesse valor de C é paralela à reta secante OB. Ok? Repetindo que a reta tangente no valor de C, olha aqui no gráfico, é paralela à secante OB, definida pelo intervalo A0, abscissa 0, B, abscissa 2. Vamos usar aqui mais um exemplo usando a fórmula no formato inicial, né? Sem produto dos meios. E vamos verificar se temos o número C no intervalo AB usando esse teorema. Bom, aqui tem uma função x ao cubo, o a é de 0 a 4. Também é polinomial, a gente sabe que ela é contínua e derivável. Bom, então existe tal forma que a gente possa achar logo a derivada aqui, ó. Pegando aqui a nossa fórmula do teorema do valor médio e já colocando no ponto. Então aqui já vai imediatamente nessa fórmula. A anterior foi na fórmula já desenvolvida. Então vamos ter o que? A derivada, que é 3x ao quadrado, já boto o c, 3c ao quadrado. B menos a ao cubo, vou substituir ainda, mas aqui eu estou indicando b menos a ao cubo, já que nós estamos trabalhando com x ao cubo, e b menos a. Bom, essa é 4 ao cubo, que b é 4, e 0 ao cubo, nós vamos desenvolvendo aqui, vamos ter que achar a raiz quadrada, e no caso vamos usar o valor positivo também, né? Então ficou 4 sobre raiz de 3 sem racionalizar. Após racionalizar, 4 raiz de 3. Vamos fazer a interpretação aqui no gráfico. Então a figura que segue mostra que a reta tangente no ponto C, representada pela cor azul, aqui passando no ponto 4 raiz de 3 sobre 3, é paralela, né, à reta secante que passa nos pontos do enunciado 0 e 4, né, as abscissas 0 e 4. Então essa reta aqui não deu para expressar o 4, mas ela está aqui indicando, né, esses pontos. Pode fazer mais uma já com com cosseno de 0 a π sobre 2, né, essa função é contínua, todo mundo conhece ela, trigonométrica, de 0 a π sobre 2 ela é contínua, então ela é derivável. Então a gente vai fazer substituição, né? A derivada do cosseno de x é menos seno. Então vai ser cosseno no ponto B menos cosseno no ponto A. Ponto B menos o ponto A. Então a gente vai encontrar aqui cosseno de π sobre 2 é 0. Cosseno de 0 é 1. Tem o menos da fórmula, tem o menos do seno. A gente vai trabalhar, vai dar positivo aqui. Vai ser seno de C igual a 1 sobre, ou melhor dizendo, 2 sobre π. Então, o seno de C é 2 sobre π, logo, C é o arco cujo seno tem valor 2 sobre π. Está aqui a nossa senoide, melhor dizendo, aqui é o gráfico de origem, então é a nossa cossenoide, e as retas tangentes, né? Olha aí, a reta tangente no ponto C, representada pela cor azul, essa aqui está representando a reta tangente, né, no ponto C, que é um ponto que é o arco seno de π sobre 2. Então o valor aqui, ó, entre 0 e π sobre 2. E ela é paralela ao nosso ponto, que nossa reta, né, que passa no ponto 0, olha aqui o ponto 0, até o π sobre 2.
Então aqui nossas referências, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima então.